Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo de Lições Fraternais, na sequência aí da nosso estudo conjunto aqui no Espírito da Verdade, que é o nosso livro do momento. Nós chegamos hoje no capítulo 95. Se você quiser, esse é o tema de hoje, é um tema de André Luiz, e vamos à leitura para ver o que André Luiz nos relata nesse texto. Se você quiser, diz você que o mundo é um amontoado de males infinitos. Entretanto, se você quiser construir o bem na própria alma, respirará, desde agora, na faixa do mundo melhor que surgirá em si mesmo. Diz você que a casa onde reside é uma forja de sofrimento pela incompreensão dos familiares que lhe ignoram os ideais. Contudo, se você quiser servir com paciência e bondade, ajudando a cada um sem reclamar retribuição, embora pouco a pouco, passarão todos eles a conhecer-lhe os princípios através de seus atos, convertendo-se-lhe o lar em ninho de bênçãos. Diz você que a ingratidão mora em seu campo de trabalho, transfigurando-o em lugar de suplício. Todavia, se você quiser consagrar-se ao próprio dever, com humildade e tolerância, observará que o seu exemplo granjeará o respeito e o carinho dos outros, transformando-se-lhe a tarefa em manancial de alegria. Diz você haver perdido a fé ante aqueles que ensinam a virtude sem praticá-la. No entanto, se você quiser, cumprirá com tanto devotamento as próprias obrigações que a fé lhe brilhará no coração por fonte de júbilo intransferível. Diz você que não dispõe de recursos para ajudar o companheiro em luta maior. Contudo, se você quiser repousar menos alguns minutos em seus lazeres de cada dia, poderá converter algumas horas de cada semana em auxílio ou consolação para os semelhantes, conquistando a simpatia e o concurso de muita gente. Não se queixe em circunstância alguma. Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente a você e, acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a você com a bênção da luz ou com a experiência da sombra, como você quiser. André Luiz. Fantástico, mais uma vez, o texto do André Luiz. E ele vem falar como, se você quiser. A gente já viu alguns outros textos de André Luiz, se você fizer força, lembra? Ou seja, ele vem sempre, vira e mexe, André Luiz volta com essas lições nesse livro, e é exatamente isso. Para nos cobrar daquilo que já nos foi passado. Muitos outros capítulos de outros livros espíritas, se você abrir, você vai encontrar os mesmos temas. Aí você fala, nossa, mas fala, e eu sempre repito, fala a mesma coisa. E aí eu falo para você com toda sinceridade, não é que fala a mesma coisa. Nós somos teimosos mesmo. Essa é a realidade nua e crua, e vamos admiti-la. A verdade é essa. Nós somos teimosos em não seguir os ensinos do melhor viver, do melhor caminho, segundo Jesus. E aí, literalmente, vulgarmente falando, a gente quebra a cara. E aí reclama, como André Luiz fala. Mas, se você quiser, o que ele está falando aqui? De livre-arbítrio. Mas qual capítulo que ele vai fazer menção no Evangelho aqui? O capítulo 25. Esse capítulo, para mim, é fabuloso. Ele é ele diz ele deixa muito claro que não adianta a gente só acreditar naquilo que Deus proverá e a gente não fazer a nossa parte, né? Deus faz muito por nós, sem sombra de dúvida, mas Ele espera algo de nós também. É o outro lado da moeda, né? Deus nos concedeu tudo, desde o ar até o meu livre-arbítrio, para eu fazer o que eu quiser. Mas é exatamente aí que vai pegar o que eu quiser fazer e como eu vou querer fazer. Que, como a gente viu na lição passada, a fé é meu comprometimento, né? A fé é aquela minha relação que eu tenho comigo mesmo, mas em relação à religiosidade. E aí, como eu exerço isso? E aí, o capítulo 25 do Evangelho vai falar do quê? Buscai e achareis. Item 5. O item 5 está dentro do item 1, que é ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, não adianta eu só pedir a Deus. É isso que ele está falando de uma forma simples. Não adianta só eu pedir a Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ajuda a si mesmo. Ajuda a mudar os conceitos.
alguns capítulos a gente percebe que vem na sequência, como de algumas semanas passadas, hein, batendo muito na mesma tecla. Esse tema mesmo de André Luiz, a gente já viu lá, se você fizer força, se você quiser agora. Então, é relacionado. Por quê? É uma forma diferente de falar, mas falar a mesma coisa. Por quê? Não vai mudar as coisas se eu também não mudar. A velha frase que eu digo aqui, que às vezes até enjoa, mas não é a repetição, é a teimosia nossa. Não adianta percorrer o mesmo caminho e querer objetivos diferentes. Essa é a lição. Então, que cada um de nós faça a nossa parte, cada um por suas obras. Tudo isso a gente já ouviu aqui. Cada um por sua atitude, um crédito ou um débito nessa nossa conta evolutiva que a gente está caminhando aqui. Eu posso fazer diferente. E aí, aqui ele vai nos ensinar, através desse capítulo do Evangelho, ele vai falar de trabalho. Ele vai falar, mas esse trabalho me elucidou muitas dúvidas que eu tinha, porque eu via falar muita coisa nos livros espíritas, de André Luiz, de Emmanuel, de Meimei, enfim, que seja, de trabalho. Eu achava que era o trabalho nosso, aqui no nosso dia a dia, que a gente exerce no dia a dia. Mas não só esse. Não só esse. Mais do que esse. Mais do que esse. É o esforço, é a batalha íntima. É aquilo que André Luiz já falou, superar a si mesmo. Ou seja, o que ele quer dizer? É o esforço que eu tenho, o trabalho que eu tenho para sair desses maus vícios que eu carrego, desses vícios maléficos, e mudar para uma nova. Então, esse trabalho que eu tenho, esse esforço que eu tenho. Porque que ele vem nos ensinar aqui que o Evangelho, segundo o Espiritismo, o princípio da lei do trabalho e o princípio da lei do progresso. Ou seja, esse esforço que eu coloco também para essa mudança é útil, é de extrema utilidade. Claro, o nosso trabalho aqui na Terra também é de extrema utilidade, porque com ele eu me relaciono com outras pessoas, com ele eu me coloco diante de outras situações pelas quais eu tenho que fazer o quê? Colocar a atitude do Cristo ali no dia a dia. Tolerar, ter paciência, compreensão, compaixão. Por quê? Eu não quero que os outros sejam tudo isso comigo, então no meu trabalho também. Mas, para falar um pouquinho mais sobre esse progresso, o Evangelho tem uma frase que ele diz assim, ó, o progresso é o filho do trabalho, e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Nesse primeiro item aqui que ele está falando, o progresso é filho do trabalho, ele está falando desse meu esforço para a minha evolução, para que eu progrida. É nesse sentido, das minhas mudanças, o esforço que eu coloco, o trabalho que eu coloco em cima de mim mesmo, para mudar esse homem velho, cheio de vícios do passado, para que eu progrida, que eu caminhe nessa evolução espiritual. E na segunda parte, ele vai falar assim, o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Então, o meu exercer no dia a dia, a minha ocupação, a minha função no dia a dia, faz com que eu use aquilo que se chama raciocínio que Deus me concedeu, a inteligência. E aí entra para tudo. Entra tanto para eu executar a minha função, para eu exercer o meu cargo, como também para eu colocar a palavra divina no meu dia a dia. Olha só, tá vendo? E aí a gente vai para onde para entender melhor isso? A gente vai lá para a questão 675 do Livro dos Espíritos, que ela vai nos responder sobre isso. Sobre esse trabalho que é tão dito nas obras espíritas e que tem essa dupla conotação, tanto do trabalho do esforço moral meu para progredir, como também do trabalho físico que eu faço aqui. Porque ele diz assim, ó, 675. Allan Kardec perguntou, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E a resposta, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha só. Toda ocupação útil é trabalho. Então, uma simples ajuda, uma simples caridade, como a gente vem aprendendo em outras lições, é um trabalho útil. E na vida material eu me empenho, não é verdade? Já que a gente está falando de trabalho, na vida material eu me empenho. Eu vou lá, me aperfeiçoo naquilo que eu faço cursos, faço estudos, vou fazer um treinamento. Para quê? Para melhorar eu como profissional, para eu me tornar um profissional mais qualificado e, consequentemente, granjear, ou seja, almejar cargo maior, ocupação maior, para que isso me reverta o quê?
um benefício financeiro melhor, uma condição de vida melhor, que eu dê um conforto maior aos meus filhos, ao meu lar, à minha esposa, ao meu esposo. Então, existe essa consequência nossa, esse nosso raciocínio, nesse sentido. Eu vou buscar aprendizado, eu vou buscar entendimento, eu vou buscar aperfeiçoamento para que eu me torne um profissional melhor e, consequentemente, isso me retorne frutos, em que sentido? Financeiros. Perfeito, isso é perfeito, isso é compreensível. É como o trabalho que ele fala. Mas aí vem a reflexão. Por que do lado espiritual eu não trabalho um pouco que seja desse afinco? Por que do lado espiritual eu não busco me aperfeiçoar? Por que do lado espiritual eu não busco compreender, entender as situações e deixo prevalecer as minhas vontades, as minhas definições, os meus julgamentos e, consequentemente, as minhas condenações? Essa é a reflexão principal aqui. Eu não tenho esse mesmo empenho na vida espiritual. Só que quando algo acontece comigo, aí eu me sinto injustiçado, eu me sinto um incompreendido, eu me sinto um alijado de todas as situações benéficas. Acho que sou um esquecido. Mas quantas vezes eu me comprometi a entender o sofrimento alheio? Quantas vezes eu me comprometi a entender o que o Cristo falou para eu seguir? Mas eu prefiro seguir os meus conceitos, os meus pré-conceitos, ou seja, aquilo que eu já tenho concebido dentro de mim e não mudo, porque eu acho que aquilo é a verdade. Eu acho que aquilo é que vai ser seguido. Então essa é a chave da mudança, essa é a percepção desse tema de hoje aqui. Não há efeito sem causa. Ou seja, tudo que eu tenho, é aí que eu vou buscar o entendimento. Por quê? Não há efeito sem causa. Ação é ação, lei divina. Não adianta eu jogar uma bola amarela na parede e esperar que volte para mim uma bola azul. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, nesse ato de jogar, eu tenho que ter essa percepção que tudo que vai, volta. E aí que eu vou entender que aquele mal que eu fizer, ele também vai retornar para mim. Por isso, então, fica claro nesse entendimento que é melhor eu jogar o bem, é melhor eu praticar o bem, é melhor eu fazer o bem, porque o bem vai me retornar também. Só que tudo isso de forma o quê? Da caridade, do amor, desapego, descompromisso no sentido de sem esperar a retribuição. Não ficar aguardando a retribuição. Fazer pelo amor puro, pela vontade simples, desejo de ajudar. E isso é um exercício diário, né? Então, a fase que nós nos encontramos é o quê? É de aprendizado. Por isso a gente passa por situações difíceis. É como uma prova. Adianta eu pedir para o professor fazer a prova para mim? O que eu vou estar aprendendo? Nada. Então sou eu que tenho que fazer a prova, sou eu que tenho que passar por aquilo. Então ajuda-te e o céu te ajudará. Peça ajuda. A prece é a ferramenta magnífica que Jesus nos ensinou. Peça ajuda. Não é proibido, pelo contrário, peça ajuda, mas faça também. Não adianta só pedir e cruzar os braços. Por isso comecei dizendo, tem aquela passagem, Deus proverá. Sim, proverá e nos provê de muitas coisas. Ele nos provê de muita coisa. Mas não adianta eu só esperar. Eu tenho que fazer a minha parte, senão eu não evoluo, senão eu não saio do lugar. É como nas orientações médicas. Passa numa consulta, você tem que tomar esse medicamento, exercícios físicos, de dispensar vários vícios maléficos ao corpo físico, mas eu não faço nada disso proposto. Eu espero que só o remédio faça o seu efeito. E aí o que acontece? Eu quero a cura, mas eu não faço a minha parte. Olha, precisa de exercício físico, precisa de uma atividade, uma caminhada, alguma coisa. Não, eu quero só o remédio para que tire a minha dor. Mas eu não vou fazer nada para ajudar. A escolha é sua. O livre-arbítrio é meu, o livre-arbítrio é seu, e cada um escolhe o caminho que fazer. Então, repito, ajuda-te e o céu te ajudará. E aí, nós trazemos essas respostas em nós mesmos, e muitas vezes é o que não tenho interesse em buscá-la, né? E é exatamente aquilo que eu não estou disposto a aprender ou a mudar. E para isso eu não achei o autor, mas fica aí de todo direito os créditos de quem for essa precezinha, e ela é muito bonitinha, que ela diz assim: eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para eu ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas tive tudo o que precisava. Está vendo? Essa é a percepção.
A gente tem tudo aquilo que a gente precisa. Ah, mas você não sabe o quanto eu sofro no meu trabalho, na minha família. Você não sabe. É o que ele estava falando aqui, reclama. Mas se você quiser, você pode mudar essa percepção, desse ponto de vista. E ele conclui, e eu concluo também, com a belíssima frase que André Luiz colocou aqui desse texto. Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente a você. E acima de qualquer angústia e provação, a vida e o tempo responderão a você com a bênção da luz ou com a experiência da sombra, como você quiser. Ou seja, é o ponto de vista. Se eu quero continuar reclamando, ou se eu quero agradecer por cada oportunidade que eu tenho de aprender. E aí, concorda ou discorda? Faça sua reflexão, vamos lendo junto o Evangelho e vamos nos aprimorando. Eu vou ficando por aqui, mas espero você no próximo capítulo. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.